Bom dia, povo lindo de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre cada irmão, cada família aí, esse tempo de estudo. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Paulo, na perspectiva de que nós estamos, de alguma forma, enxergando, reconhecendo o nosso Senhor Jesus através do ensinamento do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o tema graça e obras. Nós vamos ver que a graça e as obras, elas têm uma relação muito importante e significativa na teologia, no estudo da palavra. Então nós vamos caminhar nessa direção nesta manhã. Graça e obras. Eu vou iniciar aqui com a palavra bíblica, texto da carta de Paulo aos Efésios, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo aqui, escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo traz essa ideia relacionada à salvação, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, na verdade é um dom de Deus. E Deus fez isso e permitiu que fosse dessa maneira para que o nome dele fosse glorificado, não por obras, né? Então, não para que através das nossas obras nós pudéssemos glorificar nas nossas obras, mas pelo contrário, nós somos salvos pela graça, a graça de Deus que nos salva. Mas também ele traz no versículo 10, que é algo importante, que traz a ligação com graça e obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então é interessante porque a carta de Paulo aos Efésios, somente no capítulo 2, o apóstolo ele escreve essa carta com o objetivo de mostrar todo o processo ali, né, que por meio de Jesus, ele veio nos dar vida, nós temos vida em Jesus, ou seja, ele nos resgatou da morte espiritual, da condenação dos nossos pecados, porque logo ali no versículo 1 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus nos deu vida. Então vai mostrar toda a obra que Jesus fez por nós, até o ponto que Paulo ressalta, então, que nós somos salvos pela graça. É através da graça, através do sacrifício de Cristo na cruz, é que nós somos salvos. Mas somos salvos para quê? Somos salvos para as boas obras. Somos salvos para que, através da nossa vida, do nosso testemunho, nós possamos refletir essas obras que não vêm de nós também, que são obras que são frutos da salvação. Então, nós vamos caminhar nessa perspectiva de que a graça de Deus, a graça que nos salva, é a mesma graça que também realmente gera em nós os frutos dessas boas obras. E a palavra graça, no grego, é a palavra charis. Creio que os irmãos já conhecem o significado. Significa favor não merecido. Então, quando nós falamos da graça, principalmente aqui no Novo Testamento, a palavra mais usada, principalmente aqui em Efésios por Paulo, que aparece aqui no grego, é charis, que significa favor não merecido. Então, é algo que nós não merecemos. Então, a salvação, em outras palavras, Agostinho dizia que a salvação
é Deus fazendo por nós aquilo que nós seríamos incapazes de fazer por nós mesmos. E ele fala que nós, diante da salvação, jamais conseguiríamos ter algum mérito. Então, a salvação, né, pela graça, é a ideia de que nós recebemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas Deus escolheu demonstrar o seu favor por nós. Então, isso significa graça, favor não merecido. E é interessante também que nós podemos ver que a palavra graça, que é a palavra que aparece aqui no Novo Testamento por caris, ela tem algumas outras, né, determinações também, mas ela aparece por volta de 74 vezes no Novo Testamento. É uma palavra muito usada no Novo Testamento e principalmente pelo apóstolo Paulo. Mas também nós podemos ver também que o termo boas obras, ele aparece 14 vezes no Novo Testamento. E na maioria das vezes, mas eu quero pegar mais o contexto aqui de Efésios, o texto que nós lemos no início, a palavra boa aqui, no grego, é agathos, que ela pode ser traduzida por útil, agradável, amável, excelente. Então, boas obras aqui, a boa significa algo que é útil, algo que é agradável, algo que é amável, algo que é excelente. E a palavra ergon, que é proveniente do verbo trabalhar, e é traduzido por serviço ou aquilo que alguém se compromete a fazer. Então, a ideia aqui, que nós podemos lembrar de boas obras, é a perspectiva de você servir de forma amável, de forma agradável, você se comprometer com aquilo que você faz, né, com amor, com excelência, com honra, mas não honra pessoal, mas honra ao Senhor. E diante disso, nós podemos, então, sendo assim, podemos entender que o termo boas obras, no Novo Testamento, possui a ideia de uma tarefa que produz frutos que sejam bons, excelentes e honrados, e que cumprem seus objetivos dentro de um propósito. Então, é interessante a gente lembrar disso, porque o foco da nossa aula, a ideia da nossa aula de hoje, é desconsiderar aquela ideia de que nós somos salvos e pronto, acabou. Nós vivemos numa sociedade, principalmente hoje no século XXI, em que existe aquela ideia, né? Eu sou salvo e minha vida está tranquila, eu estou bem, e é isso que importa. Ou seja, tem pessoas que conseguem ter a convicção de que ela vai ser salva, de que ela é salva em Jesus, mas salva para quê? Salva para viver de qualquer maneira, para viver de qualquer jeito, para deixar a vida me levar? Não. Nós precisamos entender que nós somos salvos para um propósito, para uma finalidade, que é testemunhar do Evangelho, que é demonstrar o amor de Jesus, que é amar a Jesus, amar o próximo, amar as pessoas. Ou seja, nós somos salvos para as boas obras. Boas obras. Nós somos salvos pela graça, mas para as boas obras. Então, a ideia que nós lembramos aqui, através dos ensinos de Paulo, das Escrituras Sagradas, é que a graça, por mais que nós somos salvos pela graça, essa graça não desconsidera as boas obras. Pelo contrário, a graça revela a salvação e a salvação revela as boas obras. Então, é nessa perspectiva. Até porque, se eu fazer uma pergunta aqui para nós, aqui, quem tem certeza da nossa salvação, quem tem certeza da sua salvação, eu creio que todos aqui, né, se são presbiterianos mesmo, vão levantar a mão e falar, não, eu tenho certeza da minha salvação. Mas será que, de fato, nós podemos olhar para nós
olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e reconhecer que, de fato, nós somos salvos. E essa salvação tem revelado as obras de Cristo. Então, é essa perspectiva. E um dos versículos que, né, um texto da palavra do Senhor, que também nós podemos estudar nessa manhã, de maneira bem simples assim, é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas em impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, olha como que é interessante. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre essa manifestação da graça de Deus que trouxe salvação, e essa graça, ela ensina, ela educa, ela capacita o crente a viver uma vida renegando as paixões mundanas, né, renegando toda aquela situação de você viver uma vida perdida, e a finalidade de tudo é trazer purificação, santificação, para que sejamos um povo que vive a prática de boas obras. Então, quando Paulo escreve falando sobre graça, Paulo sempre traz a ideia de que a graça nos salva, mas nos salva para uma finalidade. Nos salva para ser testemunho de Cristo Jesus nesse mundo através da prática de boas obras. Então, nós podemos ver isso aqui na carta de Paulo a Tito. A graça não traz somente salvação, mas também nos instrui e motiva o cristão a ter uma vida de retidão. Então, aquela ideia de que, eu fui salvo pela graça, pastor. Fui salvo pela graça e isso me basta. Não preciso dar testemunho, não preciso fazer o bem, não preciso amar o próximo. Tem gente que usa até essa ideia de que eu sou salvo mesmo pela graça, ou seja, eu não vou perder a salvação se eu deixar de fazer alguma coisa. Eu já fui salvo em Jesus. Então, se eu deixar de fazer qualquer coisa... Mas isso revela o entendimento totalmente equivocado da graça e da salvação. E é o que Paulo tenta resgatar aqui a Tito, com o objetivo de mostrar para Tito e para a comunidade onde Tito estava servindo, essa perspectiva de que os cristãos pudessem entender isso. Entender que a graça de Deus manifestou a salvação, e essa graça, então, agora ela instrui, ela motiva, ela educa, ela capacita o crente para servir a Deus, para viver uma vida de retidão, uma vida de modo digno do Evangelho. Então, é isso que Paulo está ressaltando aqui. A graça é claramente bem mais do que somente perdão. É lógico que através da graça nós somos salvos, e a graça revela o perdão de Deus por nós. O fato de Cristo ter morrido naquela cruz revela de que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso é fato. Mas a graça não é somente perdão. A graça é o meio pelo qual nós somos capacitados, transformados e conduzidos às boas obras. Então, essa é a ideia que nós vamos tentar trabalhar constantemente na nossa aula. A ideia de que nós somos salvos pela graça,
mas essa graça, ela nos capacita, ela nos transforma, ela nos instrui, nos educa, nos motiva a vivermos uma vida que glorifique o Senhor. A graça aqui, né, para Paulo, a graça ela é ativa e dinâmica. Ou seja, ao mesmo tempo que nós recebemos essa graça, somos salvos por essa graça nos leva à ação. Essa graça nos leva a uma vida dinâmica, de serviço a Deus, de serviço ao reino, de serviço ao próximo. Paulo retrata a graça como um instrutor, nos ensinando e nos motivando. Então, aquela ideia equivocada de que eu sou salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira que eu vou ser salvo. Então, é uma perspectiva errônea da graça de Deus, porque a graça é responsável, a graça é instrutora, a graça ela é educadora, ela é ensinadora, a graça é capacitadora. Nós somos capacitados por essa graça para a prática das boas obras, para revelar os frutos dessa salvação. Então é isso que Paulo ele está escrevendo aqui a Tito. À luz da palavra de Deus, vemos que a doutrina da graça está longe de nos conduzir a uma vida teórica e apática, mas a ação e a prática. Então, à luz da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós podemos entender isso. Porque muitas vezes nós achamos que a graça ela é algo que nos conduz a uma vida apenas de teoria e muitas vezes uma vida apática. Mas, pelo contrário, as Escrituras Sagradas mostram para nós que a graça ela nos conduz à ação e à prática. Por quê? Porque ela nos capacita, ela nos ensina a maneira de viver, ela nos capacita para vivermos da maneira que agrade o coração de Deus, da maneira que Deus seja honrado, glorificado e exaltado. Para Lutero, a graça salvadora nos conduz à fé ativa no amor. Então, Lutero ele via a graça salvadora nessa perspectiva, de que essa graça nos conduz à fé ativa no amor. Ou seja, se eu sou salvo pela graça, eu vivo uma vida agora de fé, uma fé ativa em Cristo Jesus, que me leva a uma ação de amor a Deus e de amor ao próximo. Então, Lutero vê a graça salvadora nessa perspectiva. Não uma graça que nos salva e a gente vive numa vida, muitas vezes, com uma fé passiva, sem ação e muitas vezes sem amor. Para Lutero, a graça salvadora está conectada às boas obras pela fé ativa no amor. Lutero incitava os cristãos a realizarem boas obras a partir de um amor espontâneo em obediência a Deus, por causa dos outros. Então, Lutero, ele incitava e incentivava os cristãos a realizarem boas obras, mas a partir de um amor espontâneo, em obediência a Deus, por causa dos outros. É a ideia de que nós temos que servir o próximo, ser bênção na vida das pessoas, mas isso nós fazemos por um amor espontâneo, por uma ação de amor e de obediência também a Deus, onde nós obedecemos a Deus. Fazemos o que fazemos, testemunhamos do Evangelho, somos referências para esse mundo, mas de uma forma de sermos obedientes a Deus e de demonstrarmos amor ao próximo. Já João Calvino entende o valor das obras, mas como resultado da fé em Cristo, por meio da graça. As obras estão na obediência a Deus.
Então, Calvino, aqui ele ressalta que o valor das obras é resultado da fé, né, em Cristo por meio da graça, então é algo que está ligado à graça, e ele fala que o valor das obras está na obediência a Deus. Então, é interessante a gente lembrar disso, que as boas obras, a verdade, é uma maneira de nós obedecermos a Deus e realmente mostrar que nós amamos a Deus em primeiro lugar e amamos também o nosso próximo. É onde tem que estar toda a nossa relação. É no nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, que revela a nossa obediência ao Senhor. Para Calvino, a Igreja de Jesus Cristo é incumbida de dar ao mundo, já agora, alguns sinais dessa salvação. Então, desconsiderando aquela ideia de que eu sou salvo, isso me basta, Calvino, ele tinha convicção de que a Igreja de Jesus, ela tinha a incumbência, a finalidade, o propósito de já agora, em vida, neste mundo, dar sinais dessa salvação. Se de fato eu sou salvo pela graça, o que essa graça que me salvou e essa salvação agora tem produzido de frutos, de boas obras? Ou seja, nós somos salvos, nós pertencemos agora ao reino de Deus e nós somos instrumentos para a manifestação desse reino de Deus neste mundo. Então, o reino de Deus começa neste mundo. A salvação, ela será concretizada de uma maneira plena e completa na eternidade, mas ela começa neste mundo, por meio das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas boas obras. Então, isso que Calvino defendia. Pastor Rômulo. Oi, amigo. Tem alguma coisa para compartilhar conosco? Gostaria só de dar, mais uma vez, você já trabalhou, só porque eu creio que é de suma importância nós entendermos pela graça e esse entendimento tomar o nosso coração a respeito dessa maravilhosa graça. Ter realmente no nosso coração, na nossa mente, que a salvação é um dom de Deus, do início ao fim. Eu creio que quando nós entendemos isso, nós nos tornamos pessoas mais alegres, mais leves, e, consequentemente, nós vamos dar frutos. Gente que não compreende no coração e na mente, não recebeu essa sã doutrina, não só decorá-la, mas essa sã doutrina tomar o coração, sempre carrega culpa, ou sempre gosta de fazer uma tabelinha das suas conquistas. Sou bom nisso, acertei naquilo, aquilo outro também fiz bem. E a Bíblia Sagrada, e esse texto em especial, mostra que a salvação é um dom de Deus. A salvação é somente pela graça, do início ao fim. Nenhum, e sempre é muito bom a gente falar isso, como você já compartilhou conosco, mas nenhum esforço humano pode contribuir para a nossa salvação. É um dom de Deus. E eu acho muito legal essa questão que não é por obras, porque ninguém pode merecer a salvação. Ninguém pode merecer a salvação mediante a observação da lei, que seria a realização de obras da lei. Ninguém pode sentir-se melhor que ninguém por causa da salvação. Então, a salvação nos coloca como iguais. A salvação não tem uma elite. A salvação tem filhos e filhas que estavam perdidos e foram achados.
É isso, pastorzão. Bênção de Deus, pastor. E diante dessa colocação sua, pastor Romulo, também de uma ideia de Calvino. Calvino até dizia que o ser humano, o homem, ele até poderia ser salvo pelas obras, mas só se de fato ele pudesse cumprir toda a lei, ou seja, se ele de fato pudesse viver uma vida de perfeita obediência e prática do bem, né? Então, nós vemos que isso é incapaz, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele vai deixar muito bem explicado para nós isso. Que não há um justo, né? Não há um sequer, alguém que faça o bem, alguém que busque a Deus, alguém que tenha obras, né, que de fato agrade, né, o coração de Deus em si próprio. E até a questão das boas obras é fruto dessa dádiva de Deus, desse dom de Deus. Por isso que nós não podemos fazer separação. Quando nós separamos a graça das boas obras, nós vivemos uma graça barata, uma graça irresponsável, uma graça que não gera em nós transformação, mudança de vida, santidade. Nós vemos uma graça que, tipo assim, não influencia a nossa vida. Mas quando nós ligamos a graça às boas obras, nós percebemos que nós somos salvos pela graça, mas para testemunho das boas obras. E essas obras, que também são frutos do próprio Deus nas nossas vidas, da própria salvação e da graça de Jesus nas nossas vidas. Mas também não podemos tirar a graça das boas obras, porque senão a gente caminha na perspectiva de que as nossas obras podem, de fato, agradar ao Senhor. E na perspectiva também de que as nossas boas obras pode trazer a ideia de que nós temos algum mérito diante de Deus. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, sermos equilibrados, mas entendermos que nós somos salvos pela graça, o dom de Deus, não é por méritos humanos, nós somos salvos exclusivamente por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício de Jesus onde ele se entregou por nós, ele doou sua vida para a remissão dos nossos pecados. E o fruto dessa salvação, o fruto dessa graça, o fruto desse sacrifício de Jesus, é para que nós possamos viver como Jesus. Realmente testemunhar das boas obras e sermos reflexo de Cristo, imitadores de Cristo para este mundo. A Confissão de Fé de Westminster afirma que as boas obras são só aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não aquelas que, sem autorização dela, são inventadas pelos homens, que, movidos por um zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção. Então, o que a confissão define para nós é que boas obras, quando nós falamos de boas obras, nós estamos falando daquilo que Deus deixou por meio da sua palavra. Ou seja, os princípios de Deus, né, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, mas não algo assim inventado pelo homem. O ser humano ele é mestre em querer inventar as coisas e achar que aquela invenção é algo que agrade a Deus e é algo que conduz ele a fazer a vontade de Deus. Um exemplo, nós temos na palavra do Senhor, principalmente os religiosos do tempo de Jesus, os fariseus, os principais sacerdotes, os escribas. Muitos desses líderes religiosos, eles começaram a criar muitos mandamentos e ordenâncias que vieram deles mesmos, como a tradição dos anciões, ou seja, eles focavam tanto a aparência, o lavar as mãos,
ou seja, esse cuidado externo, e às vezes trazia isso como uma boa obra. E a gente vai ver que Jesus, então, em certos momentos, vem de encontro a eles, fala assim, não, vocês são sepulcros caiados, hipócritas, porque vocês se preocupam com o exterior, mas o coração de vocês é sujo, é imundo, é podre, porque acabam criando meios ou situações para dizer que são bons e justos, totalmente fora da palavra de Deus. Então é isso que a confissão traz para nós. E eu queria usar alguns textos bíblicos, porque eu acho que a palavra de Deus, a Bíblia, ela em si própria, ela explica a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se a gente quer, às vezes, entender um texto ou um contexto, a gente precisa se voltar para a própria palavra de Deus. Então, eu queria ressaltar aqui para nós um texto da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e também está no Evangelho de Mateus. E é tão interessante que é o momento onde fala que Jesus é ungido em Betânia. Jesus estava em Betânia, na refeição na casa de um homem chamado Simão, e a Bíblia diz que veio diante dele uma mulher com um frasco de alabastro, feito de alabastro, de um nardo puro, seja um perfume valioso. E ela derramou isso sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que os seus discípulos, ou alguns que estavam ali, começaram a ficar indignados e começaram a questionar por que esse desperdício de algo tão caro? Não seria melhor pegar esse perfume caro, raríssimo, e vender e dar aos pobres, ajudar aos pobres, os necessitados? E aí Jesus, então, aqui em Marcos capítulo 14, versículo 6, diz para eles, Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-lhe boa obra. E olha que interessante. Se a gente pensar que numa perspectiva de ajuda e de fato de boa obra, nós poderíamos pensar aqui que era muito mais importante pegar esse perfume caro e raríssimo, vender e dar aos pobres. Fazer uma obra social. Mas Jesus conhecia a intenção e o coração dessa mulher. Ao ponto de que Jesus falou que o que ela fez, essa boa obra que ela fez relacionada a Jesus, seria contado em todo o tempo para a sua memória. Ela seria lembrada por essa boa obra. E não é à toa que os evangelhos registram esse acontecimento. Mas Jesus também conhecia o coração de alguns que estavam ali presentes. E sabia que a preocupação deles não era de fato os pobres, e sim outras coisas. E aí o próprio evangelho agora de João e Marcos não registra isso, Mateus também não registra isso. Mas o evangelho de João mostra para nós. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava, referindo-se aqui a Judas Iscariotes, o traidor. Então, o que Marcos e Mateus não revela para nós, João revela. Que quem questionou no seu coração, quem questionou diante de Jesus, o fato daquela mulher desperdiçar
aquele perfume caro foi Judas Iscariotes. E ele usa o argumento de fazer uma obra social, ou seja, tem pobres, tem gente necessitada, tem gente precisando de ajuda. Não é melhor a gente vender isso e abençoar aqueles que estão precisando? Mas João mostra para nós que Judas não estava interessado aos cuidados dos pobres. Nem pensava nos pobres. Judas era egocêntrico, individualista, pensava em si próprio, ao ponto de João relatar que ele ficava com a bolsa que ficava o dinheiro. E para piorar a situação, João mostra para nós que Judas era um ladrão, que roubava dinheiro daquela bolsa. Então, se fosse depositado o dinheiro daquele perfume caro, fosse vendido, depositado nessa bolsa, Judas teria lucro. E aí, por isso, nós entendemos, então, que Jesus ressalta que aquela mulher fez a ele uma boa obra. Porque aquela mulher foi sincera. Aquela mulher fez por amor. Aquela mulher fez uma forma de adoração, de honrar Jesus, de valorizar Jesus, de entender quem Jesus é. E agora Judas queria até a ideia de fazer uma ação social, mas totalmente desprendida de obediência a Deus e de amor ao próximo. Um outro texto da palavra do Senhor que eu queria trazer para nós aqui, Mateus capítulo 5, versículo 16, que é bem interessante, que está lá no contexto onde Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aí, após Jesus falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele encerra dizendo assim, Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, aqui, capítulo 5, versículo 16, Mateus ressalta para nós que nós temos que ser essa luz que vai brilhar diante dos homens, diante dos outros, diante das pessoas, diante da sociedade, diante do mundo que nós vivemos, com a finalidade, com o propósito, que eles vejam as nossas boas obras e elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, a prática das obras é para que o nome de Deus seja glorificado. É para que o nosso testemunho como cristãos de fato glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus. Mas aí tem um outro texto, no próprio Mateus também, já agora no capítulo 6, versículo 3 e 4, que Jesus diz assim: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, em Mateus capítulo 5, nós vemos que ele fala que as nossas obras têm que brilhar, têm que testemunhar, para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja glorificado. E aqui em Mateus capítulo 6, Jesus já fala que a obra aqui, ela tem que ser em secreto. Não precisa ser exposta. Mas então, pastor, como nós fazemos? A gente tem que entender o contexto, queridos. Em Mateus capítulo 5, Jesus está falando que nós somos sal e luz. E como agora nós somos cidadãos do reino de Deus, salvos pela graça, alcançados pelo amor de Deus,
pela riqueza da sua graça. Agora, então, nós podemos brilhar não a luz nossa própria, mas a luz da salvação, a luz de Jesus que está em nós, para que o mundo possa glorificar a Deus através das nossas boas obras. Então, esse é o contexto. A gente glorificar a Deus. Agora, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando aqui contra a ideia de justiça própria dos religiosos. Porque muitos deles praticavam justiça, obras, com o objetivo de serem reconhecidos pelos homens. Então o foco mudou. Não é a glória de Deus, mas é a glória do homem. Não é fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mas de fato é ter reconhecimento, é ser notado. E é isso que Mateus está combatendo aqui. E é interessante, queridos, que nós temos que até sondar o nosso coração diante das nossas ações, diante das obras que nós fazemos. Porque se a nossa boa obra for fruto da graça e da salvação, sempre será para a glória de Deus. Mas se for algo da nossa carne, do nosso coração corrompido, do nosso coração egocêntrico, a glória vai ser nossa. Mas a gente tem que entender que a finalidade de tudo é sermos salvos pela graça, para as boas obras, para a glória de Deus. Aplicação para nós. Reconhecer que a salvação é pela graça e não por obras, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos. A salvação é fruto da graça de Deus, é dom de Deus. Nós recebemos um favor de Deus que nós não merecíamos e jamais mereceremos. A salvação é pela graça e não por obras. Reconhecer que as boas obras são frutos da salvação. Se nós somos salvos pela graça, que é dom de Deus, essa graça agora nos possibilita a testemunhar de Jesus. E nós podemos revelar, como fruto da salvação, as boas obras. E reconhecer que a finalidade das boas obras são a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus, queridos. É tudo para a glória do Senhor. Nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Então, a glória de Deus na salvação. Deus nos salvou pela graça para que a glória é dele. Mas agora, os frutos dessa graça e dessa salvação, que são as nossas boas obras, também é para a glória de Deus. Então, tudo tem a finalidade, a glória de Deus. Se a nossa vida, a nossa postura, a nossa ideia de salvação, a nossa ideia de boas obras não apontar para a glória de Deus, está errado. A gente precisa refletir. A gente precisa repensar a nossa vida, o nosso cristianismo, a nossa teologia, a nossa maneira de viver.
porque tudo é para a glória de Deus. Paulo define isso no Evangelho, nas suas cartas, trazendo o Evangelho de Cristo, trazendo a ideia de que Cristo é presente nos seus ensinamentos. Principalmente, lembrando eu e você que a glória é de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Vamos orar? Queria fazer uma oração pelas nossas vidas, orar para que Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando, e que nós possamos continuar com esse entendimento correto de que somos salvos pela graça, exclusivamente por ela, é dom de Deus, é o favor de Deus sobre as nossas vidas, no qual nós não merecemos, mas com uma finalidade, que a gente seja testemunho, viva uma vida digna do Evangelho, uma vida com a prática das boas obras, mas para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu nessa manhã, de estudarmos a tua palavra, de termos esse tempo aqui de aprendizado. Que o Senhor aplique de maneira correta no nosso coração tudo aquilo que ouvimos e aprendemos. E que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que a nossa caminhada, que tudo que somos, temos e fazemos, possam de fato revelar a salvação que o Senhor realizou em nós por meio de Jesus. E para que sejamos, ó Deus, um povo que agora vive as práticas dessas boas obras, entendendo que essas obras não é um meio de salvação, porque nós somos salvos pela graça e pela graça somente. Mas essas obras são frutos dessa salvação e dessa graça, que tem a finalidade de glorificar o teu nome. Levanta-nos, ó Deus, como igreja, como teu povo, para continuarmos vivendo uma vida que glorifique o Senhor. Abençoe e capacita cada um de nós por meio dessa graça. Que essa graça possa nos ensinar, nos educar, nos motivar, nos capacitar, para que realmente possamos viver de modo digno do teu Evangelho. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos ao Senhor. Amém e amém.